beleza? Aqui quem fala é o professor Guedes, professor de matemática do Lato Senso. E eu estou aqui para mais um episódio do LatoCast. É o LatoCast número 5. Estamos aqui com convidados especiais, nossos alunos, queridos alunos do terceirão. E a gente vai bater um papo sobre um tema que é muito atual, né? Inteligência artificial, né, Minas? É um tema que está muito em alta ultimamente, né? E a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto, né? Sobre os impactos que tem na nossa sociedade, enfim, oportunidades, riscos. Vamos falar um pouco sobre tudo aqui, né? As meninas vão se apresentar agora, né? Gabi. Oi, meu nome é Gabi, eu sou do Orienópolis. Oi, eu sou a Carla, eu sou da unidade Ponta Negra. Oi, meu nome é Samara, eu sou da unidade Cidade Nova. Perfeito, sejam bem-vindos, meninas. Eu também sou novato aqui no LatoCast, é meu primeiro episódio. E vamos lá, vamos conversar sobre esse tema aí, que inteligência artificial, né? Um tema bem relevante, né? Para as carreiras, inclusive. É uma pauta que está em alta na nossa sociedade, né? E, assim, como primeiro tópico, falar sobre o que é a inteligência artificial, né? Onde ela se encontra. A gente sabe que esse é um tema muito abrangente, né? A gente pode entender que a inteligência artificial é um conjunto de tecnologias, né? Que tentam, de certo modo, imitar o comportamento humano, né? Em vários ambientes. Não é isso, meninas? Sim. E eu acho que bem relevante também é perceber que essa tecnologia, né, ela já está presente em nossas vidas, né, em muitas áreas. O que vocês poderiam falar sobre isso? Assim? Algoritmos de redes sociais. Isso é legal. A rede social é um negócio bem forte. Né? Muito presente, muito atual. E também as redes sociais. E a do Google também. É Google Assistente. Não tem um nome especial, né? Sim. Mas ela faz coisas incríveis também, né? Você pode programar alarme pelo celular simplesmente pelo comando de voz, né? Sim. Como é que é o nome daquele outro que tem em casa, né? Você pode ligar a lâmpada. Alexa. É incrível, você fala assim, acende a luz, Alexa, ela acende, não é assim que funciona? Se liga o ar, ela desliga o ar. Desliga o ar. E aí os aparelhos têm que estar sincronizados com esse tipo de inteligência, né? Sim. Não é qualquer lâmpada que acende pela Alexa, você tem que comprar uma lâmpada inteligente, né? Específica, sim. Que ela, sincronizando com a Alexa, ela consegue ligar. Isso é absurdo, né? E é interessante pensar também como essas tecnologias estão evoluindo, porque essa inteligência artificial, ela é justamente um programa criado para imitar a mente humana. Então, seria uma tecnologia criada para resolver problemas com uma maior assertividade, tomar decisões, e isso se assemelha muito ao que nós, seres humanos, pensamos e as nossas ações. Só que diferente da gente, que podemos cometer erros mais facilmente, essas inteligências estão sendo aprimoradas para realizar essas tarefas justamente com essa maior assertividade. Exato. Inclusive, isso aí é um ponto que talvez possa nos assustar, né? Até que ponto, né? Elas podem evoluir com uma velocidade que a gente talvez possa perder o controle, né? E quem sabe algum dia substituir, de fato, né? Ou a humanidade, ou até ameaçar a sua própria existência, né? Porque, como ela disse, uma falha que nós humanos podemos cometer, uma máquina ela não fazer tudo repetidamente sem cansar. Todos os dias, o tempo inteiro. Eu acho que hoje, principalmente, o sistema de pronto atendimento foi muito comprometido, porque hoje em dia você quer resolver um problema no banco, você abre o aplicativo, e lá tem um chat, você manda mensagem, posso conversar com você, o que você gostaria de resolver, e ali mesmo ele te dá todas as informações. Quando você esquece a senha de algum aplicativo, você vai, manda mensagem, você relata alguma coisa ali, e depois aparece uma nova senha no teu e-mail. Tudo é feito por chats, hoje em dia a inteligência artificial está em tudo. Principalmente em questão de pronta entrega. Hoje em dia eles não precisam mais de um atendente de telemarketing para resolver um tipo de situação ou problema que hoje em dia pode ser resolvido por um tipo de chat ou até mesmo uma inteligência artificial. É muito mais fácil, mais prático. Mas até que ponto isso se torna ruim, até que ponto se torna não bom? Porque, por exemplo, o atendimento para bancos pode substituir a mão de obra de muitas pessoas, pode, mas acelera muito o processo. E a gente ganha tempo, a gente ganha... Otimiza muito os processos. Melhora a nossa vida, fica tudo mais prático, mais rápido. Então, não necessariamente é algo ruim, mas também não necessariamente é algo bom. Porque, querendo ou não, antigamente eram pessoas empregadas que recebiam salários para fazer isso. Agora não, é uma máquina que está fazendo. Então, tem que balancear mais. De certo modo, esse ponto que a Gabi falou agora, a gente viveu um pouco na pandemia recentemente, né?
que é quando você fala da substituição da interação humana pela interação com a máquina. Vocês viveram a pandemia, eu como professor vivi a pandemia, e o meu relato é que, assim, nada substitui o olho no olho. Para mim, né, você olhar para o aluno, ensinar o aluno olhando no olho dele, vendo a cara de dúvida dele, né? Isso aí é bem melhor do que sentar na frente do computador e ensinar para muitas pessoas, né? Que é o que a tecnologia permite. Você consegue sentar ali, né, na frente do computador, falar com inúmeras pessoas, mas não é a mesma coisa, né? O que vocês sentiram assim, né, nesse sentido? Isso é o que torna a gente humano. Exatamente, o nosso diferencial, né? Realmente, tá? Nesse período da pandemia foi complicado, porque esse contato que o senhor justamente falou entre os professores e os alunos foi, de certa forma, bem comprometido. E apesar das tecnologias elas terem surgido para nos auxiliar, ter essa questão da humanidade, saber colocar seu ponto de vista e ter alguém que possa te ajudar a entender o seu problema como um ser humano é bem melhor do que conversar com uma máquina. Claro que se a gente falar bem melhor, tá generalizando muito, mas seria mais imponente conversar com um profissional do que com uma máquina. E querendo ou não, nós seres humanos somos seres que precisamos de empatia, precisamos de contato, precisamos de sociabilidade. E uma máquina não oferece isso pra gente. Por mais que ela me dê a resposta de um cálculo de matemática, ela não vai ter o cuidado de sentar comigo e me explicar por que está acontecendo aquilo. Ela só vai me dar a resposta, ter que vir para entender. Então, é muito diferente, não é a mesma coisa de jeito nenhum. Tem a carga emocional que a gente carrega, isso é verdade, né? Aquilo que a gente sente, a máquina ela não pode traduzir. É isso que deixa a gente tão complexo, na verdade. O trabalho dos psicólogos, por exemplo, nunca vai poder ser substituído, porque literalmente a mente humana, sentimento, hormônio, tudo é incompatível com a máquina. Bom, pelo menos até o momento, né? Imagina se A gente não sabe, né, até que ponto essa tecnologia pode evoluir, né? E assim, a gente sabe que é uma tecnologia que trabalha com coleta de dados. Sim. Né? Nós, como seres humanos, coletamos dados também através dos nossos 5 sentidos, né? A gente vê, ouve, né? Até pela percepção do olhar, na linguagem corporal, né? Captando esses sentidos automaticamente, o nosso cérebro, né, demanda como agir, como pensar, como reagir a situações. Quem sabe um dia, será que a máquina não vai conseguir também imitar esses 5 sentidos, captar essas sensações e quem sabe adquirir uma inteligência emocional, que é o que a gente, né, até agora não existe nada disso. É só uma viagem minha, mas assim, com toda essa evolução rápida que a gente vive, é algo que eu fico pensando assim às vezes, pô, será que um dia a máquina vai conseguir adquirir esse tipo de inteligência que nós humanos temos como diferencial, inteligência emocional, de ter empatia, né? Aí vai ser bem disruptivo o negócio. Igual naquele filme O Homem Centenário, Exato. que ele tem Esse 100 filme é anos e legal. a máquina vai evoluindo com ele até o ponto que ele se apaixona pela moça que ele viu crescer, né? É muito igual. Nossa, imagina se ele chega. Mas eu acho que se chega no ponto que a máquina começa a ter sentimento, começa a ter esse lado humano, meio que ela perde o sentido de ser uma máquina. Tem um jogo que fala muito sobre isso, que é Detroit Become Human, que tem esses robôs, eles são seres programados para serem totalmente mecanizados, não têm sentimentos, seguem suas ordens a todo custo. Só que uma personagem do jogo, ela quebra essas ordens, ela por vontade própria, para defender a menina que ela cuida, ela a salva do pai, toda uma história, todo um momento assim para a personagem, que ela quebra essas regras e a partir daquele momento ela deixa de ser uma máquina. Por mais que ela tenha sido feita por toda a questão mecânica e etc., ela perde aquele senso de ser mecanizada. Ela começa a se aproximar mais do humano do que do mecânico. A que ponto isso, sabe? Sim. Interessante. É bem assustador pensar que essas pautas já estão sendo abordadas e em relação a esse tema da máquina estar se aproximando cada vez mais do ser humano, a gente entra muito no tema e na carta que foi assinada pelo Elon Musk, que eles queriam, ele principalmente, queria que essa inteligência artificial desse um tempo, fosse freada, porque ele está vendo que essa máquina, essas inteligências estão se desenvolvendo e evoluindo tão rápido que vai chegar num ponto que essa habilidade delas de entenderem e resolverem problemas, terem sentimentos, vai se aproximar ou talvez superar a capacidade do ser humano. Então, é realmente bem preocupante essa questão. Interessante mesmo. Eu prefiro acreditar que
esse dia em que a ameaça da inteligência artificial seja realmente um negócio real nas nossas vidas esteja distante, né? Eu prefiro acreditar que, por enquanto, ela é nossa aliada e está tudo bem, né? E que a gente pode ver nessa ferramenta algo de positivo nas nossas vidas, né? Como agregar isso ao nosso cotidiano, né? A gente já percebe inúmeras melhorias, né, do uso da inteligência artificial em várias áreas, né? E agora falando um pouco sobre carreira, meninas, vocês acham que essa tecnologia pode ajudar vocês na carreira que vocês pretendem seguir? Não, sem dúvida, mas também pode muito prejudicar. Eu posso chegar num ponto que ela vai substituir essas carreiras. Então, por mais que ela ajude a gente a fazer pesquisa sobre o assunto, ajude a gente na faculdade, ajude a gente a procurar sobre, a ter informações e a nos formalizar como profissionais, ela também pode tirar essa profissão da gente. Acaba funcionando como um oráculo, né? A tecnologia, você vai sempre buscar lá, né? Hoje em dia, por exemplo, né, eu mesmo me peguei em casa, sei lá, querendo me virar para fazer um arroz, eu não sei fazer arroz. Eu tô lá no Google, né? Pergunto como fazer um arroz. Lá aparece um vídeo do YouTube para mim, inúmeros vídeos do YouTube, na verdade, né, onde eu posso escolher, inclusive, qual pessoa vai me ensinar para fazer um arroz. Então, é realmente um negócio que ajuda muito, às vezes, né, mas pode roubar um pouco da criatividade, né, do ser humano de buscar essa própria resposta. Né? O que você acha? Sim, realmente tem essa questão de limitar um pouco a criatividade, porque quando a gente já tem aquela resposta pronta da inteligência artificial, a gente perde um pouco daquele senso de, deixa eu me esforçar aqui para ver se eu consigo resolver esse problema. Não, a gente já vai direto naquela máquina, naquela inteligência artificial e já temos a resposta pronta, já somos levados a acreditar que determinada forma de resolver aquele problema é o mais coerente, o mais certo, vamos dizer assim. Então, como vocês estavam falando, realmente a inteligência, ela ajuda muito, essa inteligência artificial ajuda muito nas profissões, mas apesar dela tirar um pouco dos empregos que já existem, ela também vem trazendo outros. Então, por exemplo, o engenheiro de prompt. Agora, ele está muito em alta por conta dessa questão dessas novas tecnologias, por exemplo, do ChatGPT, que, como ele é uma máquina, às vezes ele entende tudo de uma forma muito literal, da forma que nós colocamos, que escrevemos. Então, esse engenheiro de prompt, ele surge justamente para fazer a pergunta certa, para receber o resultado certo. Então, essa é uma profissão que está surgindo agora com esse aumento, com essa evolução das tecnologias. É um fator importante, né? Pode ajudar muitas empresas a realocar, né, profissionais, qualificar melhor esses profissionais para usar a tecnologia em benefício, em favor, né, da empresa mesmo, para reduzir custos, para otimizar processos, enfim. É isso, Samara, o que você acha? Olha, eu penso assim que hoje em dia ela ainda no nosso cotidiano ainda é algo muito benéfico, ajuda demais. Problemas que antes demoravam dias e dias, hoje em dia se resolvem em um estalar de Deus, em um único momento. Agora, futuramente, eu já tenho outra visão. Eu acho que pode prejudicar muito, principalmente as pessoas de baixa renda. Porque é algo que elas fazem, que para nós hoje em dia é um trabalho simples, relativamente, mas é o ganha-pão dessas pessoas do dia a dia. Uma pessoa que trabalha no serviço de atendimento de telemarketing, ela pode facilmente ser substituída por uma máquina. E aquela pessoa, às vezes, leva a comida para dentro de casa, é a pessoa que sustenta toda uma família. Então, pode ser muito prejudicial. Especialmente quando essas pessoas não têm o ensino superior, ou até mesmo não completaram o ensino básico. Elas não têm como elevar aquele padrão de vida quando elas mesmas não podem oferecer algo que uma empresa necessita. Hoje em dia a gente compra inteligência, a gente não compra mais mão de obra, praticamente. Especialmente quando a gente olha para esses países mais desenvolvidos, vamos dizer assim. Estados Unidos, países da Europa, eles não têm mais as pessoas que trabalham em posto de gasolina. Você mesmo faz esse serviço, até mesmo em aqueles supermercados inteligentes, você vai, você mesmo separa a sua compra. Né? Eu adoro, eu prefiro mil vezes ir naquele lugar. O mercado da Amazon, gente. E não precisa mais uma pessoa que vai lá para você... Intermediar a compra. Que vai lá e passa para as compras. Não, você mesmo faz aquele serviço. E tem uma máquina lá, você passa o cartão, porque hoje em dia as pessoas dificilmente andam com dinheiro. Então, até mesmo as pessoas que trabalham em serviços mínimos pra gente podem ser muito prejudicadas futuramente, mas agora
ainda é nossa amiga. A inteligência artificial ela é algo muito convencional. Agrada muito a gente, até mesmo porque eu tô aqui em casa, eu quero comprar, vou dar um exemplo, uma rede de vôlei. Você entra na Amazon, aparecem várias redes de vôlei automaticamente no teu algoritmo. Se não aparece na Amazon, E chega rápido. aparece Né? em outros sites, A exatamente. pessoa que chega rápido, às vezes você compra num dia, daqui a 2 dias tá na sua casa. Exatamente. Olha a comodidade disso, né? Você É não tem que sair de comodidade. casa, né? Por isso que pra gente é muito convencional, é algo cômodo, é algo prático. A gente não pensa no futuro, no além, no que pode acontecer no dia de amanhã, especialmente quando pra gente não nos toca. Né? Mas agora, a pessoa que trabalhava, não sei, num posto de gasolina, ela foi substituída. Ela não tem mais como trabalhar. Até mesmo quando a gente vê, o que aconteceu com há um tempo atrás nessas empresas como a Google, que fez uma limpa em todos os seus funcionários. Se eu não me engano, foram quase 14 mil pessoas substituídas na Google, foram demitidas esses últimos tempos, porque é desnecessário o trabalho delas. Hoje em dia não precisa mais de uma pessoa que fique, como tinha antigamente o office boy, que ia, dava recado, enviava carta, fazia essas coisas. Exato, fazer café. Tu não precisa do office boy se tu tem uma máquina ali no teu canto que tu programa ela. Hoje em dia tem cafeteria que tu programa o horário certinho que tu quer e o café, quando tu acorda, 5 horas da manhã, já tá lá pronto pra ti. Tu só pega o café. E geladeiras hoje que tem todas as funções, que tu bota lá os horários programados, tu não precisa mais de uma... Smart, né? Ficou em alta. O termo smart ficou em alta. O termo smart, exatamente. Aqueles aspiradores de pó. Eu tenho na minha Programáveis, casa, né? tu bota lá, liga. Minha esposa é louca pra comprar isso. Eu falei, não. Vamos aspirar, nós Vamos varrer, sim. vamos varrer. Acho legal, né? Legal varrer a casa. Dos mais dos índios que a gente varrer. Mas esse aspecto que ela levantou é realmente muito É muito importante. importante. Porque é muito convencional pra gente falar agora, nesse momento. Me ajuda demais. Esses aplicativos que a gente tira foto da tarefa e faz pra gente. Tem um Pô, me matemática. diz. Tem de matemática, eu Vou fiquei nem sabendo. A gente tira foto da Vou falar questão, mais. tira foto da questão e ele resolve e Faz mostra como é que cálculo faz. passo a passo. Desculpa, tem Guedes, tudo mas ali. existe. Tá bom? Sim. Sempre ele contar. Sempre Pena, que né? mas existe. É. Aí você tira. É muito prático. Forma, às vezes, muitos profissionais que não são competentes como antigamente. As pessoas não têm mais esse esforço de ir atrás, saber. Igual como aconteceu, a gente aprende muito na aula de história que os operários não sabem mais fazer o processo inteiro de produção dos... Essa flexibilização que tem. Você agora tem uma máquina que faz por você. Pra que eu vou precisar saber todo o processo de construção de algo se ela faz por mim? Igual como a gente estava falando anteriormente da programação. As faculdades de programação antigamente, o estudante tinha que ir lá e fazer todos os códigos, um por um, e depois ia para correção. O cara errava, voltava atrás e refazia do zero. Hoje em dia não, você lança num chat, você lança para uma inteligência artificial, ela cria tudo para você. Por exemplo, meu irmão, ele tem muita essa sede por programação, então ele tem vários aplicativos que ele faz jogos assim, super simples do Roblox, não tem? É o Roblox, Roblox, lá que você você pode cria lá fazer gente, um Minecraft. Você cria um mundo inteiro ali. Tem pessoas que passam horas, dias, meses, anos construindo um mundo no Minecraft. Até mesmo desses joguinhos de programação simples, que ele é muito didático. Você aprende em uma semana a programar um jogo. Tem joguinhos como aquele Flappy Bird, aqueles antigos, foram criados assim, vários jogos, a pessoa em casa desenvolveria um tempo aprendendo. E hoje em dia são pessoas que se superaram muito, que fizeram coisas que ninguém mais havia feito. Exato, pela praticidade da informação hoje em dia. Igual como eu estava comentando, hoje em dia tem toda aquela situação, você fala às vezes e depois aparece, sei lá, o anúncio da roupa que você tinha acabado de comentar. Na rede social, só com o aplicativo aberto, a rede social lá, né? Uhum. E aí você fala, poxa, eu queria, sei lá, uma roupa, né? Aí aparece um monte de Vestido, aí começa a aparecer do nada. Será que tá me ouvindo esse negócio? As recomendações que fazem, Principalmente no YouTube, no Instagram, TikTok. Nossa, E para você, é literalmente isso. Foi eu, né? Que Muito específico. Eu assisti um dia desse filme do Homem-Aranha. Deu um dia, já apareceu Todos. do Homem-Aranha. Agora saiu o show da Taylor Swift, o quê? Só O TikTok Taylor só Swift. dava Taylor Swift. É impressionante. E eu nem sou fã do Taylor Swift, mas apareceu tanto, gente. Vocês não têm noção. Era só isso que dava. É incrível mesmo como essa tecnologia, né? Ela avança de uma maneira que a gente acaba, sem perceber, né?
tomando conta das nossas vidas, e daqui a um tempo você já está ali, né, acostumado, né, meio que já acostumado, nem percebeu que se inseriu no seu cotidiano. Independente, atrapalha o nosso raciocínio, porque a gente não tem mais que pensar para fazer uma coisa, já tá lá, tudo lá. Por exemplo, o exemplo que tu deu do teu pai, fazer tudo manuscrito da programação. Antes ele tinha que pensar, ele tinha que raciocinar para fazer tudo aquilo. Hoje em dia, 2 cliquezinhos já tá tudo pronto, mano, acabou a tarefa. Não tem mais aquela dificuldade inteira, você não precisa. Essa questão é importante. Isso que a Gabi falou, eu lembro porque na minha época, né, de estudante, não faz tanto tempo assim, mas é uma época diferente, a gente não tinha a internet como é hoje. Né? Era uma internet bem mais lenta, né? Você, para entrar, colocava lá a senha, lá o login, podia esperar, vai fazer um café, o barulho ficava lá até você entrar. Né? Então eu lembro bem quando havia tarefa para casa, né, que eu tentava resolver pelo telefone com colegas, né, questão de física, de matemática, né? Tipo assim, pô, como é que tá o teu vetor aí, para não estar contando, quanto que tá teu ângulo, pô, eu fiz assim. E hoje em dia os alunos perderam praticamente isso, né? Se eles não conseguem fazer uma questão de primeira, muitos vão lá no Google, onde você tem uma infinidade de aplicativos e sites que respondem para você a questão, seja ela de onde for. Né? De qualquer banca você consegue. E aí, isso realmente se torna assustador, roubando um pouco, né, da capacidade dos nossos... Bom, gente, então, voltando aqui a esse assunto que a Samaya levantou, a questão das profissões, né? A ameaça que a tecnologia, a inteligência artificial pode representar para muitas profissões, né? Não só pelas profissões de base, né, em que a remuneração é menor, mas como as profissões mais sofisticadas. Aquele profissional que não estiver se adequando, né, se enquadrando nessas novas realidades, ele vai ficar de fora. Né? Então, a gente tem aí um processo de elitização, né, em que pessoas que têm mais acesso a recursos vão estar mais preparadas, e aquelas que estão ali, né, à margem vão ficar meio que de fora dessa revolução tecnológica, e isso pode ser um risco, né, para a sociedade, né, cada vez mais desigual. Falando desse tópico de carreiras, meninas, vamos falar um pouco sobre vocês, sobre as carreiras que vocês querem seguir e como é que vocês veem, né, essa situação do futuro e tecnologia associada às carreiras. Né? Gabi? Olha, a minha situação de carreira é um campo muito amplo. Porque como eu quero fazer faculdade fora, lá é muito diferente. A variedade de cursos que eu tenho para seguir é muito diferente. Tipo, se eu for me formar em medicina, por exemplo, eu não vou fazer curso só da minha área de medicina. Eu posso fazer também de alguns direitos, de artes cênicas. Então, é um mundo ainda que eu estou muito ansiosa para desbravar. Mas o que tem na minha cabeça até agora é alguma coisa de ciências biológicas, desenvolver uma vacina, trabalhar em laboratório, ajudar de alguma forma fazendo o que eu gosto, que é biologia. Ou relações internacionais, eu também tenho que ajudar nessa área. E a tecnologia nessa área facilmente poderia substituir uma pessoa num laboratório. Facilmente poderia desenvolver uma vacina, um remédio. E tirar o emprego total dessas pessoas. Em relações internacionais, nem tanto, porque é algo muito no olho a olho. Tu debater com as pessoas, debater com as delegações de outros países, tu conversar para chegar em uma conclusão, chegar numa proposta que ajude tudo e todos, ou ao mínimo seja mediano para cada um e consiga agradar. Então acho que talvez não feche muito nesse campo, mas no laboratório vai. Inclusive ela pode também, a inteligência artificial, com essas novas tecnologias, ajudam a manipular melhor os dados. Né? Você tem uma celeridade bem maior nesse processo de entender os dados e tomar decisões a partir dos dados que foram levantados. Né? Então, pode ser contributivo, né, para a carreira, assim como pode ser uma ameaça. Você, Carla? Eu quero fazer medicina, quero estudar fora também. E assim como a Gabi estava falando, realmente as tecnologias nessa área da medicina, elas ajudam muito na questão de pesquisas, do desenvolvimento da cura de alguma doença. E apesar de a mão de obra humana poder ser facilmente substituída por essa máquina, eu acredito que no estágio que nós estamos, a tecnologia ela ainda agrega muito. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma pesquisa e coloquei uma máquina, uma inteligência artificial para me ajudar na análise de dados, eu vou estar tendo meu tempo otimizado, porque assim como a máquina está trabalhando em uma parte daquele processo, eu posso já focar em outra. E no final, a gente tem essa junção dos conhecimentos que foram analisados e isso ajuda justamente nessa otimização e nessa aceleração do processo.
Então, curas de doenças ou outras... Vacina. Exato, vacinas podem ser evoluídas de forma mais rápida e podem justamente chegar na democratização na população, que ajuda muito. Importante, realmente. Esse ponto que ela falou é interessante mesmo, do fato de você ver a tecnologia como uma aliada nesse processo, né? Sim. Inclusive, a máquina ela se torna mais precisa em alguns pontos, realmente superando a capacidade humana, né? O volume de dados que essa tecnologia pode assimilar, pode manipular, é absurdo, né? Em relação a um ser humano que muitas vezes esquece alguma coisa ou está com sono, né? A máquina não sente isso, a máquina não sente preguiça, por exemplo. Um negócio que todo ser humano sente, eu também sinto, vocês devem sentir. A máquina não sente preguiça, ela trabalha ali incansavelmente durante horas, né? Então, realmente, é algo relevante, interessante a se pensar. E você, Samara? Conta um pouco sobre Eu tenho vontade de cursar medicina também, mas diferente das minhas, eu não quero ir pra tão longe, eu pretendo fazer aqui mesmo. Tá certo. Aí, o que o futuro decidir, a gente vai depois. Talvez fazer uma especialização fora, mas por enquanto eu penso por aqui. E, na minha visão, eu penso muito igual ela. Pode me ajudar demais, mas também tem que viés mais um pé no chão, que pode ser prejudicial futuramente. Mas, por quanto, ajuda demais. Demais você poder ter um auxílio de uma máquina. Hoje em dia, nenhum hospital funciona sem sistema. Caiu o sistema, não tem consulta, nada funciona. Caiu o hospital, não funciona, o sistema de pronto atendimento, nada disso. Até mesmo você, não sei, trabalhar com receitas hoje em dia são todas feitas via computação. O registro dos pacientes, tudo é feito via computação. Não tem como você hoje em dia trabalhar no hospital sem o auxílio da internet. Hoje em dia eu descobri que tem empresas inteiras que trabalham com o sistema dentro dos hospitais públicos aqui da cidade, até mesmo do país. E todos eles trabalham com isso. Caiu o sistema do hospital, acabou tudo. Não tem como atender, não tem como receber novos pacientes. Até mesmo o sistema de radiografia para tudo, não tem como terminar os exames. É um perigo real, né? Essa dependência que a sociedade acaba tendo da tecnologia. Hoje em dia, então, nós temos que ter ela ao nosso lado, porque sem ela não tem como funcionar a medicina. A medicina hoje em dia deixou de ser arcaica a esse ponto. Hoje em dia a medicina é tão avançada a tal ponto que tudo no hospital, tudo na rede básica, na rede pública de saúde, funciona através da tecnologia. É um sistema integrado, né, automatizado. Nós somos dependentes. Infelizmente, hoje em dia, ou felizmente, nós somos dependentes dessa praticidade e dessa rapidez que as inteligências artificiais e que a tecnologia pode proporcionar, porque sem elas, hoje em dia, não tem como mais trabalhar dentro da medicina em geral, desse âmbito da saúde. Não só da medicina, mas agora ela me colocou um ponto que eu fiquei pensando aqui, né? Como é que a gente poderia viver sem algumas tecnologias? Eu não consigo imaginar. Cai a internet e o mundo parou. Vocês conseguem pensar num mundo sem tecnologia? Quando cai o WhatsApp, meu Deus, parece que virou um pandemônio, né? Você não conhece mais ninguém. Você parece que vive num caos, assim, vai acabar o mundo. Só o WhatsApp, falando só do WhatsApp. E quando cai a energia, Nossa, energia. acabou a vida. A melhor Não coisa tem da como. minha vida foi colocar o gerador no meu prédio. Nunca mais. Nunca mais. Então a gente tem uma relação meio que de dependência mesmo, né? Depender demais dessas tecnologias pode ser perigoso. Meninas, agora falando um pouco do queridinho da atualidade, vocês devem saber, né? O chat GPT que virou um fenômeno, né? Nos últimos meses aí, né? É uma tecnologia que é tipo um chatbot. Sim. Que você conversa, né? Através de textos e propõe perguntas, né? Como ela falou, prompt, é como se fosse a pergunta, né? Aquela que dá o start no programa, né? No robô, para que ele possa interagir com vocês a partir de textos, né? Sim. E é uma tecnologia que meio que tem uma memória de curto prazo, né? Associada a cada janela de conversa. Vocês já experimentaram essa tecnologia, o ChatGPT ou não? Não? Mas já ouviram falar? Não, já ouvi falar, já vi nas redes sociais. Já viu no YouTube vídeos, né? Que a galera interagindo. No Twitter, pessoas comentando sobre os usos que tiveram, pessoas que ficaram desesperadas ao perceber que, meu Deus, a tecnologia está chegando num ponto em que a gente não está conseguindo controlar. Que a qualquer momento vai substituir. É absurdo o ChatGPT, né?
Ele é muito absurdo. Carla, tem uma experiência? Eu já experimentei o ChatGPT. Na verdade, eu não conhecia, quem me apresentou foi meu irmão. E quando eu vi, eu realmente fiquei muito surpresa, porque eu não estava esperando... Ele é mais novo, seu irmão? Não, é mais velho, tem 21. E eu não estava esperando que a gente já estivesse nesse nível de tecnologia. De avanço, né? Exato. Eu também não imaginava que estivesse nesse ponto. Eu até fiquei perguntando pra ele, eu posso fazer qualquer pergunta? Qualquer coisa que eu perguntar, o ChatGPT vai me responder? Aí ele falou, vai, testa aí. Aí eu fui, coloquei, fiz uma pergunta bem simples, pra falar a verdade, não lembro qual foi, mas eu fiz uma pergunta bem simples e ele me respondeu. Então, por exemplo, se você colocar, sei lá, a arte é política, ele vai te dar uma definição toda. Que é uma pergunta difícil, né? Ela pegou uma pergunta... Exatamente. Uma pergunta que um ser humano normal, comum, como eu, leigo desse assunto, demoraria um século para até fazer pesquisas. A primeira que na minha cabeça foi o que eu vou comer de café da manhã? Não falar assim, o ChatGPT em questão de segundos responde. Exato, e coisas que exigem a nossa criatividade. Essa semana o nosso professor de física, Magui, ele usou na internet, ele foi mostrar pra gente como funciona o ChatGPT dentro de sala de aula. Ele abriu o chat e ele pediu, faça um poema com o nome de um dos alunos. E ele criou um poema inteiro com o nome do aluno, tipo assim, como se fosse uma declaração de amor, sabe? Coisa que exige criatividade humana, o ChatGPT faz muito melhor que a gente, às vezes. O que ela falou é interessante, porque ele também pode imitar gêneros literários, né? Ele pode imitar um estilo literário de um certo cara que pode, né, gerar Fake news. plágios, né? Ou, né, tipo, alguém falar de uma maneira que não é a sua, né? Tentando imitar alguém. É verdade. Por exemplo, eu posso muito bem pedir para o ChatGPT criar um funk ao estilo de Olavo Bilac, né? E ele vai criar, realmente, ele vai criar, né, uma música, né? Porque ele consegue reunir aquela gama de informações que existe na internet, hoje que é uma quantidade absurda, né? E com essa, né, habilidade que ele tem, consegue criar um texto, né, para responder a minha pergunta, seja ela qual for. Como se ele fosse o Ultron dos Vingadores. Ele falava, eu comporto todas as inteligências do mundo, não tem como vocês me prenderem aqui. Exatamente Agora, um igual o ponto Ultron. importante também é que ele está sujeito a erros, né? Sim. A gente não pode confiar 100%, né? Inclusive a própria empresa, né, que eu, se não me engano, é OpenAI, né? OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, ela alerta, né, no seu site lá que podem haver alguns... É uma tecnologia que está em formação, está em evolução, né? Se não me engano, acho que a mais recente é o ChatGPT 4, né, que agora é o mais avançado. Mas é uma tecnologia que está em constante evolução, né? E eles estão analisando para que evite o máximo de erros, né? De resposta. E pode haver erros. Assim. Porque querendo ou não, ele comporta as informações que tem dentro do algoritmo já da internet. Ou seja, se eu publico Artigo. Tipo um artigo que eu falo sobre determinado tema e eu erro ali, o ChatGPT ele vai traduzir aquilo ali e vai falar para as pessoas que estiverem pesquisando sobre determinado tema. É igual quando acontecia no Yahoo, que as pessoas colocavam as respostas no Yahoo, tipo assim, sei lá, uma tarefa de biologia, eu não sabia a resposta, eu ia lá no Yahoo, respostas e pesquisava. E dava uma resposta errada quando estava lá na sala. Porque é uma pessoa qualquer que digita lá, publica, e você não sabe. Eles melhoraram um pouco isso, né? Agora parece que tem uma resposta que é escolhida como melhor resposta. A do Braille. Tem a verificada pelos professores. Sim. Existem várias respostas, algumas absurdas, né? E aí ele escolhe aquela que é realmente mais próxima do verdadeiro, que também a gente não sabe se não dá para confiar 100%. Já chegou inúmeros alunos na minha sala de aula, professor, isso aqui não... ele respondeu assim, estava errado. Entendeu? Então tem que ter um certo cuidado com a tecnologia e não confiar 100%, né? É verdade. A assertividade dessas inteligências artificiais, apesar de estarem bem evoluídas, ainda nada é 100%. Então, por exemplo, se você colocar colocar os sintomas que você está sentindo porque você está doente e pedir para o ChatGPT receitar um remédio, tá? Câncer. Ele vai te receitar, mas você não pode confiar 100% naquilo. Você tem que ir atrás de um profissional e comparar as respostas que foram dadas para ver se você realmente está seguindo pelo caminho certo ou se você não pode tomar aquele remédio, por exemplo. Então, isso acaba até gerando aquela questão da desinformação. Porque se você confiar 100% na tecnologia artificial, pode ser que você esteja entrando em uma fake news. Não seria nada. Exato. Não seria nada.
E hoje em dia, como a galera rapidamente propaga as coisas no WhatsApp, né? Isso acaba se propagando uma velocidade tremenda também. Sim. Hoje em dia, com um clique, você espalha uma notícia em segundos. É que nem uma vez eu estava numa conversa com algumas pessoas mais velhas e eles falam que hoje em dia o mundo é mais perigoso do que antigamente. Mas eu não vejo exatamente assim. Porque antigamente, para você saber do caso de assassinato que aconteceu na sua cidade, demorava uma semana até que os jornalistas pegassem, fizessem a matéria e publicassem no jornal. Para sair talvez até no outro dia ou na próxima semana. Hoje não. Se acontece, não sei, um assassinato num bairro distante do meu, até mesmo em outra cidade, em 2 minutos eu estou sabendo porque eu recebi uma mensagem no WhatsApp do parente do falecido, ou até mesmo porque, não sei se é uma matéria no portal da Holanda, não sei dizer assim. Às vezes não tem nem comprovação, mas já saiu a informação ali, eu já estou sabendo. Então, hoje em dia, a informação circula muito mais rápido dos casos que acontecem. Não necessariamente porque antigamente não tinha número de casos. Tinha, só que não era Não registrado. era falado sobre, Não era vocês falado. não tinham noção que aquilo estava acontecendo. Está vivendo no apoio totalmente. E a tecnologia ajuda muito a gente a perceber o mundo ao nosso redor e o que está acontecendo. Eu, por exemplo, posso saber de uma coisa absurda que está acontecendo lá na França, uma revolta, alguma coisa que o governo está fazendo que não está certo. E eu, Brasil, Amazonas, estou sabendo. Entendeu? E esse tipo de coisa, por exemplo, nossos pais, nossos avós saberiam depois de anos, por um livro, uma revista, alguma coisa do tipo. Hoje, praticamente, cada pessoa virou um repórter de campo, né? É verdade. Você tem o seu celular ali, você nota alguma coisa estranha acontecendo, né? Uma agressão, uma ofensa ou um abuso, e você vai lá e filma. Grava, Sim, posta isso nas vira uma redes prova muito sociais. importante. Naquela época que explodiu a lotérica no centro, como é que a gente ficou descobrindo? Porque gravaram a lotérica explodindo e já postaram nos grupos do WhatsApp. Minha mãe, que trabalhava no centro, ela ficou sabendo assim, minutos, porque as pessoas que estavam lá, trabalhavam próximo, estavam perto, gravavam e mandavam nos grupos das pessoas. E, enfim, chegou muito rápido, até mesmo antes de chegar na televisão, nos jornais da noite. É muito rápido hoje em dia a informação. Voltando um pouco no ChatGPT, né, que é um assunto que me causa, assim, me intriga bastante, né? Me causa curiosidade. Eu acho que o grande perigo dele, né, talvez, ou das tecnologias que usam a inteligência artificial como um todo, em que ponto elas vão adquirir uma autoconsciência, né, a ponto de aprender sozinhas e gerar um risco para a humanidade. Isso é um ponto que me preocupa. O que vocês acham? Até então, ela não é capaz disso, né? Mas numa conversa, por exemplo, com o ChatGPT, você pode perguntar se ele consegue responder uma equação matemática, e talvez ele não consiga. Mas se você pedir para que ele elabore um programa, né, com base em tais fórmulas, sei lá, de Bhaskara, enfim, ele vai conseguir programar e resolver aquele problema. Ou seja, é assustador, né? Você vê que a tecnologia consegue ter um autoaprendizado, né? E até que ponto ela vai se alimentar desse autoaprendizado, né? Para quem sabe ameaçar, né, a nossa humanidade. É um aspecto interessante. Porque nós ainda somos dependentes de outras pessoas para nos ensinar. A tecnologia ela é autodidata. Ela tem todo um banco de informações, de dados que ela precisa para fazer qualquer coisa hoje em dia. Ela não precisa de alguém. E as pessoas que trabalham com isso, que trabalham programando essas inteligências, elas sabem disso. E essa é a intenção, que essas tecnologias se aprimorem a tal ponto que elas sejam melhores do que a capacidade humana de produzir, o que nos torna, às vezes, ineficientes, na verdade, incapazes de sermos iguais. E que elas sejam autossuficientes, né? Porque, a princípio, quem criou essas tecnologias foi a gente. Então, até por isso que elas são sujeitas a erros, porque foi a gente que criou, foi nós, seres humanos, que criamos. E como a gente está sujeito a erro, automaticamente também estão. Mas a que ponto, em que momento a humanidade vai chegar em que essas tecnologias que foram criadas pela gente vai se tornar um ciclo? Elas mesmas vão se auto-ajudar, digamos assim, se auto-criar. Se autodesenvolver, né? Não sei, talvez se identificarem como reconhecerem que elas são. Que é o lance de ter autoconsciência, né? Eu existo, porque estou aqui, né? São perguntas que nós já temos há muito tempo. Teve alguma situação que botaram 2 supercomputadores
computadores e eles começaram, tipo assim, a desenvolver uma nova linguagem entre eles. São e o Bill Gates, dialéticos. Só tipo eles, assim, só eles entenderam. assim, vamos enganar os Aí, humanos, por né? vir, Agora eles ninguém vai ligaram saber. as máquinas e o Bill Gates falou, ei, gente, tem que dar uma... Vamos dar uma freada. Vamos dar uma freada, isso daí é sério, bora parar, por favor. Porque elas mesmo começaram a conversar entre si, desenvolvendo uma linguagem. Só que o grande problema é que elas não reconhecem quem são elas, o que elas fazem, quem elas são. Foi o que as frases que o senhor acabou de falar. Por isso que eu acho que tem toda aquela questão de você é um robô, aí bota aqui a peça do quebra-cabeça e encaixa assim. Eu tentei abrir o ChatGPT na versão gratuita e perguntei, né? Você pode ser uma ameaça para a humanidade? Deu um erro na hora. Na hora deu um erro, acho que me bloquearam. Eu acho que eu já estou no banco de dados com uma potencial ameaça. Até medo de abrir de novo o negócio. Nem na porta, né? Já vem com o celular, que é o aplicativo, né? E é difícil pensar em como vai ser o futuro com relação a essa autoconsciência das máquinas. Porque como nós criamos essas inteligências artificiais, eu gosto de pensar que o limite dessas tecnologias seria o limite da nossa curiosidade. Então, por exemplo, como nós criamos, à medida que nós temos desejos, vamos dizer assim, maiores de resolver problemas, de aumentar os dados ou de aumentar as oportunidades, nós vamos fazendo e aprimorando essas máquinas para poderem serem melhores, para poder ser melhores e aumentar essa assertividade, que já é alta, mas para ficar ainda mais alta. Então, esse limite dessas tecnologias é justamente o limite da nossa curiosidade. Então, até onde a gente é capaz de querer algo para transformar essas máquinas. Então, eu acho muito legal pensar dessa forma e eu acho muito interessante, apesar de ser difícil responder como que vai ser no futuro e se elas podem chegar a ter essa autoconsciência. Muito legal. Então, vamos usar a nosso favor essa inteligência artificial, né? Você que está assistindo aí o podcast, curte, compartilha, né? Assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse assunto é muito bom, vocês estão gostando, né? E assim a inteligência artificial vai ajudar o nosso trabalho aqui a chegar a mais e mais pessoas que têm interesse nesse assunto. Meninas, o assunto foi muito bom, tá? Foi muito bom. Eu creio que a gente tem mais perguntas do que respostas sobre o tema, né? É um tema bem interessante. Mas isso aí, foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer. Tá? Que a gente possa ter novas oportunidades, assim, de debater assuntos importantes e que são relevantes para a sociedade como um todo. Bom, um abraço para você que está assistindo aí e a gente fica por aqui, beleza? Tchau. Obrigada.